Bom, próxima pergunta chegou para a gente. Evandro, como é feita e por que foi feita essa divisão no curso, né? Isso é muito importante porque a divisão do curso ela é exatamente o mesmo modelo que funciona no processo na área comercial. Isso na década de 80, 90, 2000 e nos dias de hoje, inclusive. Então, há 4 anos, a gente vem colocando em teste a metodologia e a cada nova estratégia de marketing que surge, é possível ser respondido através da metodologia. Ou seja, ela continua atual e ela continua desafiando formas de divulgação. Por quê? Porque o processo comercial é o mesmo. O que mudam são as ferramentas que são desenvolvidas pelo homem. E isso através da história a gente vem pesquisando e comprovando. Mas vamos lá. Como foi feita a divisão? E por que ela foi feita dessa forma? Dividimos em captação, follow-up e conclusão. Captação, toda forma de captação de lead. Isso desde que o comércio é comércio, que existe a forma de captar clientes no mercado. Seja por cavalo, como na época feudal, e hoje, através do Google, a forma de captação continua. Enfim, o capitalismo precisa e ele sobrevive de novos mercados e nichos. Então, a captação ela é essencial. Agora, o que muda? O que muda é o porte do negócio que você está, o tipo de produto que você possui, se você tem estrutura de marketing interna ou externa. Isso são formas que podem variar. Tempo de negociação, e aí tem a ver com o produto, mas a captação é a mesma. O que acontece nessa parte da captação? Nessa nova versão da metodologia CFC, incluímos aí muitas técnicas digitais. Nessa nova versão, incluímos mais técnicas digitais, ou seja, se o teu negócio ou a tua empresa precisa e tem na área digital um apoio, uma captação muito mais forte, você vai ampliar muito o teu campo de visão nesse sentido. E a captação ela foi dividida em 3 partes, ou seja, cada uma dessas se subdividiu em 3 partes. Temos aí o módulo 1, módulo 2 e 3, foram divididos em 3 módulos na parte de captação. Aqui vem a definição do avatar comercial, que é o teu público, uns chamam de persona, outros chamam de público-alvo, enfim, isso depende da nomenclatura e do autor que você está se embasando. Mas a definição do público é importante e tem que ser feita. A outra é o plano de captação. Ok, você identificou o teu público-alvo, como é que você vai captá-lo? Como é que você vai conseguir chamar a atenção dele? De que ferramentas você vai se utilizar para fazer isso, né? E a verificação, uma vez feito o plano, uma vez definido o público-alvo, identificou a ferramenta, a estratégia, enfim, como é que você vai fazer para mensurar o que deu certo, o que deu errado, enfim, fazer esse acompanhamento. Como é feito isso? Isso independente do porte que você venha a utilizar, independente do porte da tua empresa, você precisa utilizar essas técnicas. Com ferramentas mais caras, outros com ferramentas até open source no mercado. Mas o objetivo do curso não é te indicar uma ou outra ferramenta específica. É te mostrar uma estratégia e a partir daí você se identifica com o porte da tua empresa e o porte da estratégia também e busca para si a melhor ferramenta, aquela que você se adaptar. Bom, isso foi a captação. Lembrando que nós temos aí 3 formas em todas as etapas, temos 3 formas de conduzir isso, a inbound, outbound e híbrida, ou seja, a digital, a real e a híbrida, que são as 2 formas. O online, o offline e a híbrida. São formas e linguagens de você falar. E isso a gente vai ver nas outras respostas também. Mas enfim, a captação ela cobre esses 3 pontos, né? E ela cruza aqui uma matriz, que sai quase 3x3, mas é para você entender que essa divisão é importante. Uma vez feita a captação, feita a definição do teu público-alvo, como captar e mensurar aquilo que deu certo e o que não deu certo, vamos para a segunda fase, que é a de follow-up. Ou seja, pegamos um lead pré-qualificado ou não, o que vamos fazer com ele? Temos uma empresa com um produto muito sofisticado, é B2B, o ciclo de vendas é muito longo.
Como é que a equipe comercial trata isso? Ou não, temos um produto digital, preciso de uma resposta rápida, que tipo de ferramenta eu posso utilizar? Mas o fato, note, que em todos os casos é preciso ter um acompanhamento, um follow-up. Se você é do mercado digital, por exemplo, você vai usar aí no mercado de infoprodutos, você vai ter que ter um autoresponder. Mas você não pode colocar um autoresponder com um produto de uma venda de um avião, por exemplo, e esperar que a pessoa, ao longo da 7ª ou 8ª mensagem, clique num botão e compre um avião. Não é possível fazer isso. Mas é possível você usar as duas técnicas. É possível você, e aliás as três, né? Você tem o autoresponder, você tem um vendedor, você tem uma estratégia de divulgação externa, via TV, promoções, enfim. Então você pode usar tudo isso junto. Agora depende do teu produto, do teu mercado e da forma que você vai atuar. Mas note que é necessário ter ainda o acompanhamento. Se você vai precisar de um CRM ou não, enfim, depende do tipo de produto que você possui. Mas conhecer como trabalhar esse acompanhamento, conhecer scripts de vendas estratégicos, né? Porque aqui nós temos 3 módulos. Um é o que cuida exatamente da triagem, de tudo aquilo que você coletou na captação. Como é que você vai fazer essa triagem? Depois, aí onde entra a prospecção de clientes propriamente dita com a tua equipe, né? Se você trabalha com B2B, produto um produto mais complexo, você vai precisar da tua equipe comercial trabalhando em conjunto. Tá, mas como é que ela, uma vez com esse nome, o que ela faz, como que ela faz para entrar em contato e tentar uma oportunidade, uma vez que do outro lado você tem um prospect, tem uma pessoa interessada no que você vende. Como é que a equipe comercial dá andamento a isso? E isso, você recebe scripts, você tem roteiros, você tem ideias que você pode ter para, a partir daí, entrar nessa empresa. Lembrando que na minha época era outbound, eu tinha que procurar no mercado, né? Isso a gente está trabalhando com inbound. Com outbound, ou offline, ou real, você tem que fazer ligação fria, você tem que entrar em contato com números frios. Como é que você faz isso? Então as 3 formas são abordadas nessas 3 etapas. Em seguida temos a análise de oportunidade comercial. Ou seja, você recebeu um e-mail ou você entrou em contato com a empresa e nas 2 formas que você fez, você tem uma pessoa interessada no que você vende, existe uma oportunidade comercial ou não? Como é que você classifica isso? Como é que você lida com essa oportunidade comercial? Que tipo de informação você vai armazenar dessa empresa ou não? É isso que trata, por exemplo, o módulo 6 da etapa follow-up. Então, na etapa follow-up eu tenho a triagem, a prospecção de clientes e a análise de oportunidades. Tudo isso para inbound, outbound e híbrido. Tudo isso para o mundo real, para o mundo virtual e para a junção dos dois. Ou ainda para o offline, para o online e ambos, que seria o híbrido. Bom, uma vez qualificando essa oportunidade, então vamos para a etapa final, que não é a etapa final, é a etapa conclusiva de um dos ciclos, ou seja, você tem um ciclo que é a primeira venda, você tem um ciclo que é uma segunda venda, tem uma terceira e assim sucessivamente. A ideia é você dar continuidade, então não é fechamento, é a conclusão de um ciclo. E isso é também abordado na metodologia. Por quê? Porque o processo comercial de prospecção e venda, ele tem que ser infinito, ele tem que ser constante, ele não pode parar. E a ideia é que ele se expanda cada vez mais para a tua empresa crescer. Senão, não funciona no mundo capitalista. Aí onde vem a ideia da metodologia CFC. Bom, vamos para a conclusão. Temos a oportunidade, está qualificada, e agora? Chegou a hora de fazer a proposta comercial. Como é que você faz essa proposta comercial? O que tem que ter nessa proposta comercial? Então temos aí um modelo simples, né, para uma empresa que vende, por exemplo, embalagens. Ou um contador, por exemplo, ou um dentista que tem que fazer um orçamento, alguma coisa desse tipo. Isso é uma proposta simples que você pode fazer, ok? Normalmente hoje é mandado por e-mail um valor e pronto, né? Então vamos profissionalizar isso. Vamos dar um modelo para você bem simples de ser feito. O teu produto é complexo, você trabalha com venda de avião, por exemplo, consultoria ou tecnologia, venda de hardware. Então você precisa de uma proposta mais complexa. Nesse caso, temos a própria proposta, colocamos um modelo, um template para você no módulo 7,
que você só baixa e muda o template para a tua empresa com o teu logo e coloca as informações no local necessário. Esse modelo vai fazer com que tua empresa no mercado ou você pareça para o mercado de uma forma muito mais profissional. Entre uma proposta que eu recebo por e-mail, no corpo do e-mail, com simplesmente o valor e um preço, e uma outra que foi muito bem elaborada, que mostra toda a informação que a gente divulga, que é muito estratégico, até a sequência dessa informação também dentro da proposta comercial. E o teu prospect recebe essas duas e compara as empresas, com certeza ela é muito mais profissional, essa passa muito mais segurança, mais credibilidade. Essa, apesar do preço ser igual, uma vez comparando uma proposta amadora que você recebe no corpo de um e-mail, vindo do Hotmail, do Gmail, por exemplo, e uma outra que vem muito mais elaborada, essa segunda, com certeza, o teu prospect vai respeitar mais. E ela vai, lembrando que ela passa em vários departamentos, né? De mão em mão, de profissional em profissional, passa para o financeiro, depois para o decisor, enfim. Todo esse trâmite é tratado aqui no módulo 7. Temos o módulo 8, que é a negociação. Ok, tua proposta foi pré-selecionada, digamos assim. Então vamos negociar. Então estamos no momento da negociação. Todo esse processo de captar um lead, de formar, de entender teu público-alvo, de trabalhar com a tua equipe de vendas, visitar, às vezes até viajar, ela deságua, ela passa nesse momento da negociação. E que é muito perigoso, porque se o teu prospect entender tua proposta como uma proposta somente de preço, você está vendendo feijão, arroz, commodity. E a ideia da metodologia não é essa, a ideia é trabalhar isso com um conceito muito mais elaborado, agregando muito mais valor, respeitando a tua marca, a tua experiência, colocando tudo isso impresso em uma proposta. Impresso não quero dizer que também tenha que ser gasto papel para imprimir, mas eu digo impresso no sentido de transformar isso em palavras, né? Mensurar isso de uma forma muito mais qualificada. E o teu prospect recebendo essa informação, você vai negociar de uma outra forma. E em seguida temos o fechamento. O que é o fechamento em específico? E como é que você tem que fazer para trabalhar? Muita gente falha, quer dizer, chega todo esse momento, negocia, às vezes até ganha, mas no fechamento acontece alguma coisa que o negócio não é fechado de fato, né? Por que isso acontece? Como você evitar esse erro é fundamental. E infelizmente as pessoas que entram nessa fase só descobre quando perde, só descobre porque não está fechando, enfim. E a gente está falando de uma outra variável neste ano em específico, nesse momento, que é a recessão. Crise, isso freia, isso aumenta muito o critério, isso muda o conceito de negociação e de fechamento. Então, essas três etapas aí são fundamentais porque é o desfecho de todo esse ciclo. E respondendo, o curso é dividido em 3 partes: captação, follow-up e conclusão. Vimos aí um pedacinho de cada módulo desse. Então, é isso.